Mas era interessante, né, que a discussão do machismo no 19 tem muito a ver com essa discussão em cima das músicas tidas. E até 59, a verdade, ninguém dava bola para a música popular. A música popular era tida pela burguesia mais culta como lixo. Podia ser Ari Barroso ali, vai, um outro Dorival Caymmi, mas no geral a música popular não tinha o status que passa a ter a partir da bossa nova, né? Então, ela muda de status, de lugar social, a gente fala, né? Noel, ele é considerado gênio para valer só a partir dos anos 40, 50. Quer dizer, ele era um cara de muito talento, um sujeito famoso no Rio de Janeiro. A morte dele foi um acontecimento, mas era um compositor popular, talentoso, né? Era assim que ele era visto na época. Agora, essa ideia do Noel Rosa como gênio fundador, Pixinguinha, Noel, basicamente Donga, é basicamente uma construção discursiva, né? Um discurso dos anos 40, 50. Aí o próprio Almirante, que era o companheiro do Noel Rosa, foi muito importante nessa ideia de construir uma ideia de que o Noel Rosa era um gênio, enfim. Agora, tem um debate muito legal na música popular. Eu fiz um livro chama Síncope das Ideias, né? Mapeando esses debates sobre o que é bom e o que não é bom na música popular no século XX. E aí eu topei com um debate muito legal, muito interessante, nos anos 30, 38, se não me engano. Nos jornais cariocas, a coisa pegou fogo durante 2 meses para saber se o samba deveria expressar o Brasil ou não. Né? Foi uma briga que envolveu José Lins do Rego, veja, não era gente, Mário de Andrade, né? Pedro Calmon, que hoje não é muito famoso, mas era um historiador monarquista muito conceituado à época, né? E foi uma briga violentíssima. E os argumentos eram racistas, né? Se os caras que eram contra, o samba não tem que representar, porque o samba representa a memória da escravidão, representa a África, nós temos que nos livrar da África. O discurso era esse, os caras. Aliás, eu topei com umas matérias de jornais que hoje os setores mais assim, racistas e conservadores têm que disfarçar um pouco quando escrevem jornal. Se bem que estão perdendo um pouco a linha, né, ultimamente. Mas nos anos 40, não, escreviam com todas as letras. Eu lembro, eu topei com uma matéria na revista Cena Muda, uma revista de cinema, um articulista criticando a ida do Walt Disney no Morro da Portela. Falava, mas quem teve a ideia de levar o cara no Morro da Portela? Já pensou se ele põe negro, sangue? Era assim, o debate era esse nos anos 40, era racista na boa, né? E vejam que em 37 ainda se discutia se o samba deveria se expressar. Então tem que tomar cuidado com uma outra ideia que a gente tem que, a partir dos anos 30, todo mundo passou a gostar de samba no Brasil. Não é bem assim. Foi uma construção que envolveu o que a gente chama de lutas culturais, que é um pouco o que tem a ver com essa avaliação dessas outras músicas, tidas como desclassificadas. É claro que aqui eu não vou, repito, eu não quero fazer um relativismo. Eu acho que tem música boa e música ruim, né? Não vou ficar aqui fazendo. Tem música boa e música ruim. Mas a separação não é tão simples, né? Não é tão, né? Enfim, muita música é considerada brega quando, de repente, sei lá, quando algum cantor da MPB grava, quando o Gaetano grava, passa a ser, olha, que legal, tal, não sei o quê, né? Não é assim? Usa, inclusive, para provocar exatamente a ideia de gosto, a hierarquia, o que a gente chama de hierarquia do gosto, né? Toda a sociedade tem. Né? Não é o privilégio. A sociedade se constrói em cima de hierarquias socioculturais do gosto. Agora, isso não é simples, quando a gente pesquisa e quer um pouco fazer uma crítica disso, é difícil, porque não é, envolve gosto pessoal também, então você tem que ficar um pouco esperto, né? Mas é um processo muito fascinante de se estudar, porque a gente vai para o passado e vê que coisas que a gente cultua hoje e fala, nossa, né, eram super criticadas pela inteligência da época, vamos dizer assim, né? Viu, Marcos? Só um minutinho, olha. Eu vejo essa colocação sua, a questão da conjuntura, do momento. Por exemplo, nos anos 60, se você tocasse o quadradinho, o puladinho, a gafieira, era coisa de negro, era horrível. Não podia tocar aquilo que não prestava. E nós aqui do Jardim Miriam, que estava iniciando, era o que nós dançávamos.
Hoje você nem vê mais. Então eu vejo tudo isso na questão conjuntural. Tudo daquele momento. Cada época tem uma espécie de critério para avaliar o que é bom e o que é mal. Claro que isso é. Agora, é claro que algumas obras permanecem porque se constituem, são redescobertas, né? Isso acontece não só na música, na arte popular, mas na arte erudita, né? É só uma ideia, né? Um exemplo, né? Shakespeare, né? Dramaturgo hoje considerado gênio, né? Maior da dramaturgia, era considerado um dramaturgo de péssima qualidade no século XVII. As peças de Shakespeare, sobretudo na dramaturgia francesa, né? Eram tidas como peças que usavam palavras de baixo calão, imagina, né? Shakespeare. Que eram peças que apelavam para cenas de mau gosto. Então veja como, né, tudo hoje em dia, né, Shakespeare, tal, ninguém, as pessoas nem vão ver porque acham que é muito difícil. E não tem nada a ver, né? Quer dizer, em princípio, eram peças de cultura popular no século XVI, XVII, né? Então isso Bom, eu só queria, já que falou do funk e tal, eu queria voltar um pouco no começo da sua fala, mais ou menos no meio, você falou sobre a Tropicália. Eu gostaria de saber assim como que foi a reação. Fala um pouco mais, por favor. Tropicália, eu tenho um disco aqui, se quiser tocar umas coisas depois eu tenho. Bom, você quer fazer sua pergunta também? Eu já... Não, é que nós temos aqui na nossa região uma pessoa famosa que morou aqui, que é o Adoniran Barbosa, né? Ele morou aqui na Sademar e até muitos moradores da Sademar não sabem disso, né? Ele foi morador aqui na periferia, teve coisas boas já. Então eu queria saber como é que você vê o Adoniran nessa, né? Aliás, um dos sonhos nossos, um dia que a gente tiver um centro cultural aqui na região, digno desse nome, né? Grande, público, para a população poder usar, fazer cultura, né? Uma das sugestões é que seja Centro Cultural Adoniran Barbosa, em homenagem a ele ter morado aqui. Bom, eu vou tentar, porque são duas questões difíceis, eu vou depois, né? Acho que você queria falar. Você quer... Então, emendar? Isso. De certa forma, sendo contemplado aí com a fala do Ailton, mas assim, aproveitando a oportunidade, assim, como você falou, assim, em diversos momentos, quer dizer, a música brasileira tem vários viés no sentido de contribuir, às vezes, no sentido de um avanço do entendimento dos trabalhadores, no sentido de ter mais consciência, ou se dá ao contrário também. Assim, no caso de hoje, como você vê assim, que o movimento musical poderia contribuir no sentido de fazer aí florar, crescer, incentivar os movimentos populares no sentido de apontar para algumas mudanças? Bom, 3 questões difíceis, né? Vamos lá. Bom, Tropicália é mais fácil, vou começar por ela, que é o que eu estudo, né? Tropicália foi um movimento de questionamento da ideia de MPB, para começar, né? Depois, nos anos 70, a Tropicália acabou sendo absorvida pelo que se entende por MPB, né? Mas em 68, quando apareceu, 67, 68, quando apareceu, a Tropicália era uma espécie de rejeição do nacional popular, inclusive acusando a MPB de ser uma música que imitava, fazia populismo cultural, ou seja, imitava o folclore, era uma música tida como atrasada esteticamente, né? Porque se negava a incorporar o rock, né? Era uma música tida como, enfim... Caetano tinha uma frase na época, ele dizia: nego-me a folclorizar o meu subdesenvolvimento para compensar as desvantagens técnicas. Era uma frase de efeito. Por quê? Porque a ideia é exatamente que era possível fazer uma vanguarda na periferia do mundo, né? Então esse acho que é o primeiro eixo para entender Tropicália. É um movimento importante, retomava muitas coisas do modernismo, sobretudo aí uma tradição do modernismo, mas era uma mistura, sobretudo com a cultura pop, uma releitura do nacionalismo. E aí uma das provocações que a Tropicália fazia muito era misturar o nacionalismo da direita com o da esquerda, né? Era denunciar que a MPB, na verdade, era uma música de televisão, de mercado, portanto, dizer que tudo ali era mercado, né? E a coisa pegou fogo. Pegou fogo, não foi simples, não. Para quem não sabe, depois eu até posso... esse
esse LP que é o LP Manifesto, né? Tropicalia, o Panis et Circenses, né? Que é considerado pela crítica o mais importante long play, o mais importante álbum da história da música brasileira, pela ousadia, né? Foi uma eleição feita há uns 5 anos atrás, votaram quase todos os críticos musicais e foi o álbum que é o nosso, que a gente brinca, o nosso Sgt. Peppers, né? Que é o disco que mudou a música popular mundial, né?